Muito boa noite para você, uma ótima segunda-feira, 7h05 e bem-vindo ao J2. A gente começa falando sobre o caso de extorsão que levou a polícia a desencadear a Operação Vendilhões. Gabriel Garcia passou a tarde toda junto com a editora Paula Lima, analisando os documentos que revelam detalhes de todo o processo. Gabriel chega ao vivo agora com as informações. Gabriel, boa noite para você. O padre Robson, no depoimento à justiça, responde aí aos motivos, que levaram ele a ceder a essas supostas chantagens em relação à quebra de e-mail e de detalhes aí virtuais da vida dele, né? Isso mesmo, Luciano. Boa noite para você, para todos que nos acompanham. O padre comenta para os promotores e também para a própria polícia que ele tinha receio de ter a imagem dele prejudicada e de também queimar a imagem da FIP, caso essas denúncias tivessem sido divulgadas para a imprensa e para o próprio Vaticano, como comentaram esses chantagistas. A equipe da TV Anhanguera teve acesso a esses documentos e a equipe, especificamente do jornal Anhanguera, segunda edição, passou a tarde inteira lendo esses documentos para contar para você em detalhes o que teria acontecido e também dessas negociações do padre com os chantagistas e como esses casos chegaram para a polícia. Nessas mais de 600 páginas, a polícia e os promotores questionam o padre Robson sobre como teriam acontecido essas negociações. Para você que está em casa entender com a gente, no intervalo de tempo em que o padre foi chantageado até levar esse caso para a polícia, chama a atenção dos investigadores. Porque ele só foi levar esse caso, só foi fazer um boletim de ocorrência, denunciar esse caso de chantagem para os policiais 4 dias depois do que aconteceu. Ele foi questionado pelos promotores sobre por que isso aconteceu. Ele disse que, num primeiro momento, ele ficou espantado com essa situação, ficou preocupado com o que tinha acontecido e que ele preferiu primeiro se reunir com a sua equipe para entender o que estava acontecendo, para depois levar esse caso para a polícia, que foi o que aconteceu. Os promotores perguntam para o padre Robson, por exemplo, por que ele cedeu à chantagem dessas pessoas, por que ele cedeu à chantagem desse grupo. Aí ele comenta então que realmente estava com medo, estava com receio de que essas possíveis denúncias fossem divulgadas. Num primeiro momento, esses chantagistas avisam o padre Robson que eles invadiram as contas pessoais dele na busca por informações sobre o seu patrimônio e sobre possíveis questões amorosas que possam envolver o padre Robson. Isso são informações desse documento que nós tivemos acesso, documento da Justiça, a partir de depoimentos e transcrições entre conversas do padre, dos suspeitos, dos acusados com a Justiça. Os detalhes a gente vai acompanhar agora na reportagem. No depoimento ao juiz Ricardo Prata, padre Robson contou que no dia 23 de março de 2017, recebeu uma mensagem informando que teve seus e-mails invadidos. O hacker disse que tinha sido contratado para levantar um dossiê que pudesse comprometer o padre com a finalidade de chantageá-lo. O hacker disse que foi contratado para fazer o serviço por R$ 1,5 milhão, mas que se o padre Robson pagasse 2 milhões, deixaria tudo de lado e ainda revelaria quem era a pessoa que o havia contratado. O padre disse que ficou preocupado, mas que não era a primeira vez que foi ameaçado. Em depoimento, o juiz pergunta para um dos acusados de chantagem por que ele foi contratado. O réu diz que foi contratado para olhar a vida e o patrimônio do padre, mas que questões amorosas apareceram por acaso. O acusado fala que havia uma foto do padre Robson com uma moça e uma conversa sobre o primeiro encontro. O juiz afirma que as ameaças intimidaram o padre Robson a ponto dele efetuar pagamentos de expressivos valores para fazer a vontade dos chantagistas. Segundo o juiz, padre Robson se viu várias vezes incapaz de celebrar missas e continuar seu trabalho, por sentir medo de ter manchado sua imagem pessoal e de sacerdote. Diante de todas as ameaças, vários pagamentos foram feitos e os acusados exigiram cada vez mais dinheiro. Caso contrário, entregariam material para a imprensa e também ao Vaticano. Foram vários repasses de dinheiro aos chantagistas. No dia 29 de março de 2017, um no valor de R$ 700 mil. Mais R$ 80 mil foram repassados em vários depósitos bancários, nos dias 9 e 10 de maio de 2017. O juiz destaca ainda o repasse de mais R$ 1 milhão e depois
mais R$50 mil. Os chantagistas foram presos, eles cumprem penas que variam de 9 a 16 anos de prisão. E, Luciano, a partir de toda essa investigação, mostrou uma organização criminosa com um mentor, alguém responsável por invadir as contas do padre, hackear as contas dele. Gente, aqui em Goiás, responsável por pensar nessa logística da chantagem e também outros envolvidos, condenados agora nesse caso, que foram responsáveis por buscar essas quantias de dinheiro. Gente, tanto em Goiás quanto no Rio de Janeiro, praticando esse crime. Então, aí fazendo essa chantagem contra o padre, como a gente viu nessa reportagem. E lembrando que essa movimentação, de pagamento da chantagem é que também levou o Ministério Público a começar a investigação. Gabriel, já te agradeço e te falo que daqui a pouco a gente tem mais detalhes aí dessa operação, mais informações dessa operação do Ministério Público. Em nota, a defesa do padre Robson disse que ele buscou suporte da Polícia Civil e que essa ação, depois do monitoramento das transações, levou à prisão dos chantagistas que foram punidos com severidade pela Justiça. A defesa reforçou também que não havia qualquer conteúdo verídico como objeto das ameaças. Daqui a pouco, como eu disse, novas informações sobre esse caso.